Oi, boa tarde, professora Isolda. A gente está passando aqui hoje para explicar um pouco o conteúdo da aula anterior, que falava sobre equações químicas. Então, quando se trata de reações químicas, que é o que a gente vinha falar hoje, a gente tem que ver o primeiro o que é uma equação química, né? Então a gente tem aqui esse enunciado que diz assim: as reações químicas ocorrem toda vez que houver uma transformação da matéria. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas é o seguinte: eu tenho esta caneta. Então eu peguei esta caneta e eu fiz algo. Coloquei alguma coisa, um reagente, coloquei no fogo, enfim, usei de alguma coisa e eu transformei esta caneta neste caderno. Isso é uma reação química. Se eu conseguisse fazer isso, lógico que eu não consigo, mas se eu conseguisse transformar esta caneta neste caderno, isso seria uma reação química. Como eu não consigo, o que eu posso fazer no máximo? Por exemplo, vou atear fogo a caneta, ela vai derreter. Ela derreter, vai acontecer uma reação química? Não, ela é plástico, forma de caneta é um objeto. Então ela vai virar agora um plástico derretido, vai virar um corpo, continua sendo plástico, mas que não tem mais finalidade de objeto. Então isso é um fenômeno que a gente chama de fenômeno físico. Quando ocorre uma mudança, a gente chama de um fenômeno químico. Quando não ocorre uma mudança da estrutura da matéria, eu não consigo transformar em outra coisa, ela é um fenômeno físico, tá? Então, quando eu consigo transformar em uma outra coisa, um objeto em outro, é um fenômeno químico. Quando eu não consigo, eu só mudo, por exemplo, o estado físico de sólido para líquido, líquido para gasoso, ele é um fenômeno físico. Aí aqui a gente tem um exemplo clássico, né? É uma vela e uma lâmpada, bem desenhada, né? Aí a vela, as duas, elas não dão a função de iluminar, tanto a vela como a lâmpada. Só que a vela, quando a gente acende, a gente tem aqui uma reação de combustão. E a lâmpada não, por exemplo, a vela, quando eu acendo ela, eu tenho uma coisa antes e depois eu vou ter outra. A lâmpada não, tanto faz ela apagada como ela acesa, eu vou ter lâmpadas. A mesma lâmpada. A única coisa é que ela vai me dar uma função. E não vai iluminar ou vai iluminar. A vela acontece o seguinte, quando a gente coloca fogo aqui na parafina, aí eu tenho aqui a parafina e ela vai me dar, e não mais a parafina, além da luminosidade, ela vai fazer o seguinte, para o ambiente, ela vai me dar um outro produto. Ela vai liberar para o ambiente, ela vai melhorar gás carbônico e água. Tá? Então a gente não imagina, né? Mas toda vez que a gente acende uma vela, a gente está liberando para o ambiente o gás carbônico, que é o CO2, e a água no vapor, tá? Aí tá, outra coisa que a gente vai ver assim, qual é a diferença de reação química e equação química? Reação química, por exemplo, aqui a gente tem aqui o exemplo da vela, a vela acesa, eu tenho uma vela antes e depois eu não vou ter mais a vela. Ela por quê? Porque ela vai me dar como produto gás carbônico e água. Aí aqui, então, a vela, o fósforo, são exemplos de reações químicas. E qual é a diferença de reação e equação química? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que reação química já é ela acontecendo. Quando eu tenho que demonstrar ela acontecendo cientificamente, a gente mostra ela assim. Aqui a gente tem elementos genéricos. A mais B, que deu origem a C mais D. Então, a gente chama isso aqui de equação química, como se fosse uma equação matemática, só que ela é chamada de equação química. Quando eu tenho que esquematizar o que aconteceu aqui, então eu mostro ela em equação.
quando eu tenho que demonstrar ela acontecendo, como por exemplo no laboratório, ela já aconteceu uma reação química. Aí tá. Toda reação química, ela possui duas partes, né? O estado inicial e o estado final. O estado inicial é o que a gente chama de reagente. E o estado final é o que a gente chama de produto. Por exemplo, meus reagentes. Quem são meus reagentes aqui? A e B, que deram origem a, C e D. Aí vamos dar outro exemplo aqui, bem comum. Para a gente fazer, por exemplo, o bolo, que é mais comum para a gente colocar. Então, eu vou precisar de trigo, os básicos, trigo, leite, ovos, manteiga. Aí, então, meu bolo é de chocolate, eu vou colocar Nescau, fermento, e assim vai. Então, esses todos que eu falei, eles são quem? Eles são os meus reagentes. Quando o bolo estiver pronto, o bolo é o meu produto, tá? Então, reagente é o que eu preciso para fazer uma reação química. Quando a reação química estiver pronta, eu tenho o meu produto, tá? Então, nesse caso aqui, dessa reação genérica, A e B é o que está antes da seta, ó. A e B é o meu reagente. Depois da seta, quer dizer C e D. Outra coisa aqui, A e B aqui são genéricos, mas outra aqui, eu vou colocar um outro exemplo. Então, eu vou colocar um exemplo aqui que todo mundo conhece. Não risca. Vamos lá. Aí, aqui, ó. H2 mais O, que dá origem a H2O, que é a reação da água, a água acontecendo. Como é que forma a água? Aqui a gente sabe que é a fórmula da água, H2O. Mas o H2 e o O separado, eles são os meus reagentes. O H2O junto é o meu produto, que a gente sabe que é o H2O, que é a água. Outro exemplo que a gente tem aqui é, por exemplo, vou atear fogo de alguma coisa. E para atear fogo, eu vou usar o álcool, que é o etanol. O etanol, quando a gente coloca o fogo, lógico que eu vou ter auxílio de alguma coisa, como um fósforo ou um isqueiro, para ter o fogo. Mas a principal queima que acontece ali não é a reação química que acontece da queima, é o etanol, que é o álcool que eu coloquei, com o oxigênio que tem no ar. Ele sempre vai dar origem a gás carbônico e a água, tá? Aí tá. A minha reação química então foi etanol e oxigênio que deu origem a gás carbônico e água. A equação disso aqui é isso aqui, ó. C2H5OH líquido, o etanol, mais 3O2 oxigênio, que deu origem a 2CO2, gás carbônico, gasoso, mais 3H2O, vapor de água, tá? Quando a gente também dá nomes a esses símbolos aqui, ó, esse mais aqui, ó, ele é chamado de E. Essa setinha aqui, ela é chamada de reagem para formar. Então, por exemplo, se me pedisse para interpretar isso aqui, aí como é que eu ia interpretar? Etanol e oxigênio reagem para formar gás carbônico e água, tá? Aqui a gente vai ver agora alguns exemplos de tipos de reações, né? Reações de adição ou síntese. Toda vez que a gente tiver esse tipo de reação, como é que eu vou saber que eu estou lidando aqui com a reação de adição e síntese? É porque a gente vai ter, ó, dois produtos e vai dar origem a apenas... Tá errado.
Agora a gente vai ver aqui um dos tipos de reações que acontecem. É a reação de adição ou de síntese. Aí a gente tem aqui A mais B, que deu origem a AB. Como é que eu vou saber que essa reação aqui ela vai ser de adição ou não de um outro tipo? Toda vez que a gente tiver uma reação de adição é o seguinte: a gente possui reagentes e vai ter origem a apenas um produto. Nesse caso aqui desse exemplo, a gente tem quantos reagentes? 2, A e B. E a gente teve a origem só um produto, AB, tá? Então, por isso que ele fala reação de síntese ou adição, tá juntando. A gente vai ter 2 ou mais, não é regrinha ter 2. Pode ser 3, pode ser 4, mas que no final a gente tem apenas um produto, tá? E a gente tem esse exemplo aqui, ó. O primeiro, 3H2 mais 1N2, que deu origem a 2NH3. Então, a gente tem aqui, ó, 2 reagentes e deu origem a um produto. Tá. Outra coisa que a gente tem aqui é que a reação de adição ou síntese, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser total ou ela pode ser parcial, tá? Aí, antes disso aqui, quando é que ela vai ser total? Aqui, ó, total. A partir de substâncias simples. Como é que é uma substância simples? Substância simples como essa daqui. A gente tem 2, H2, 2, mas são do mesmo tipo. Se eu colocasse aqui O60, é uma substância simples? Sim, mas eles são 60, mas é do mesmo tipo, 60 do mesmo tipo. Já se eu colocasse aqui NO, eu tenho quantos átomos? 2, um N e um O, um nitrogênio e um oxigênio. É uma substância simples? Não, é uma substância composta. Por quê? Porque é formado por mais de um tipo. E esse aqui são 60, mas são 60 de um único tipo. Então, é uma substância simples, tá? Então, nesse caso aqui, ó, desse primeiro exemplo aqui, 2H2, que deu origem a 1N2, a gente vê aqui que a gente tem só substância simples, ó. 2 hidrogênios, 2 nitrogênios. Então, do mesmo tipo, tá? Não são misturados. Então, não tem mistura, não são compostos. Quando ele deu origem ao produto, aí sim. Mas aqui do lado dos reagentes são só substâncias simples. Então, aqui a gente tem um tipo de reação de síntese total, tá bom? Esse outro exemplo aqui, o segundo exemplo, a gente tem o seguinte, ó. Vamos lá. Zn mais Pb NO3, 2. Dois tipos. Tá, até agora, reação de síntese. Deu origem a Zn NO3, 2 mais Pb. Deu origem a dois produtos. Se ele deu origem a 2, ele é uma reação de síntese? Não. Então, essa aqui não é uma reação de síntese. Não posso dizer que ela é reação de síntese. Já o outro exemplo aqui, ó, HCl mais NH3, que deu origem a NH4Cl. É uma reação de síntese? Vamos ver. Eu tenho dois reagentes, deu origem a um produto, ó. Não tenho mais aqui. Então, é uma reação de síntese? É. Total ou parcial? Não é total. Por que eu não sei que ela já não é total? Porque aqui eu tenho dois tipos de átomo, ó, o hidrogênio e o cloro. E aqui o nitrogênio e o hidrogênio. Então, são substâncias compostas. Então, ela é uma reação de síntese parcial. Mas ela é síntese? É, porque ela deu origem a apenas um produto. Quando ela não é síntese, quando ela dá origem a mais de um produto, igual essa daqui, ó. Aí aqui, a reação de análise ou decomposição. Quando é que ela vai acontecer?
quando a gente tiver um reagente que vai formar 2 ou mais produtos, de 2 para cima. Então, eu tenho aqui o meu reagente é AB, que deu origem a A mais B. Então, decomposição, elas vão se decompor e vão formar 2 ou mais. Então, aqui agora a gente tem esse outro exemplo aqui, continuando aqui a relação de análise. Aqui, eu tenho apenas um reagente, ó, 2NO3, que deu origem a 3N2 mais 2Na. 1 que deu origem a 2. Permanece, então, a reação de decomposição, tá bom? Outro exemplo aqui é 2KBrO3, que deu origem a 2KBr mais 3O2. Aí, só que aqui, quando é que elas vão se decompor por causa sempre de algum fator, não se decompor por se decompor. Se decompor por uma força de algum agente externo. Aí, esse agente externo pode ser o calor que é representado por um triângulo, ou chamado de delta, pela essa letra aqui que é a chamada de grega lambda, parece um T invertido, e o outro que eu não coloquei aqui, que é a eletricidade, que ele é chamado, a gente pode colocar tanto o Izinho, que quer dizer eletricidade, como escrever em cima, eletricidade. Tá? O I, que também no alfabeto grego quer dizer eletricidade. Então, por causa desses fatores aqui, a gente vai ter que ser que é o calor, a eletricidade e a luz, que é chamada a lambda aqui, que é chamada, a gente vai ter 3 tipos de reação de decomposição: a pirólise, a fotólise e a eletrólise. A pirólise, ela tem a ver com o calor, tá? A fotólise, que tem a ver com a luz, fotoluz, e a eletrólise, que tem a ver com a eletricidade. Então, esses são os 3 fatores por ela se decompor. Aí, aqui, ó, a gente tem, ó, um reagente, é o cobre, CuNO3, teve um agente externo que foi o calor e deu origem a 3 produtos, ó, 2CuO mais 4NO mais O2. Então, deu origem a 3 nesse caso aqui. Então, a gente vai ter um caso aqui, uma reação de pirólise. Toda vez que a gente tiver esse triângulo aqui, a gente sabe que eu estou falando de uma reação de decomposição de que tipo? Pirólise, tá? Aqui, esse segundo. Então, aqui nesse segundo exemplo aqui, a gente tem a reação de fotólise, ou seja, que ela tem a presença de luz, né? Ou que ela não pode... por que ela se decompõe? Porque ela vai apresentar a presença de luz. Aí aqui a gente tem água oxigenada, 2H2O2. A presença de luz, ela vai se decompor e vai formar 2 produtos, 2H2O mais O2. Então, quando a gente compra esses vidros de água oxigenada, a gente percebe que eles não são muito claros. Por exemplo, como um vidro de acetona, como um vidro de álcool, eles têm um plástico mais opaco. Por que aquele plástico é mais opaco? Porque ele não pode ter presença de luz na água oxigenada, senão ela vai se decompor. Antes que ela chegue ao mercado, chegue ao resultado, produto final, que é o comprador. Então, quando o comprador for comprar com um determinado fim, ela não vai mais poder, porque... Então, por isso que as indústrias, quando elas embalam água oxigenada, elas colocam um vidro mais opaco. Não é tão claro como o vidro, por exemplo, que vem a acetona.
Então, a gente tem aqui a presença de uma reação de fotólise. Então, essa letra grega aqui que tem invertido, que é chamado de lambda. Aí, o último exemplo a gente tem aqui é a relação de eletrólise. Aí, a gente tem aqui 2 NaCl com a presença de eletricidade, o Izinho aqui quer dizer eletricidade, que deu origem a 2 produtos, 2Na mais Cl2. Então, a gente tem aqui um tipo de reação de eletrólise.